Brasil, boa noite RN, Shalom, que o Eterno de Israel abençoe e proteja sempre a sua vida, seus caminhos. Está no ar o meu, o seu, o nosso, o melhor da noite, alegria grande estar com você, entrar na sua casa, véspera de feriado, mas o melhor da noite não para. Costumo dizer sempre, o doutor Marcílio que está aqui de camarote sempre fala também. Meu nome é Gleidson, meu sobrenome é Hora Extra, porque aqui a gente não para. Movimente-se, já dizia Adalto Medeiros, movimente-se porque o universo está em movimento. Se você está parado, você está contra o universo. Então este é o melhor da noite, entretenimento, alegria, bons quadros, já elas no direito com a doutora Vanessa e a doutora Gabriela Carvalho, todas as quartas-feiras, aqui no Melhor da Noite, você tem encontro com elas. Elas no direito, doutora Vanessa e doutora Gabriela Carvalho. Ontem, Thomas Andes, suíço, falando da boa alimentação, da naturopatia, das boas alimentações, como você não ficar doente através da boa alimentação, todas as terças-feiras aqui com Thomas Andes. Amanhã, eu juntamente com o doutor Marcílio Mesquita, Dia do Direito, sempre com advogados renomados, tirando as nossas dúvidas. Então esse é o nosso programa, o melhor da noite. Muito entretenimento, muitas boas entrevistas. Eu vou bater um papo já no segundo bloco, depois do quadro Elas por Elas, com o meu querido amigo, presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, Flávio Hebron. Já esteve comigo várias vezes. E hoje nós vamos conversar sobre tudo o que está ocorrendo ali em Israel. Tudo sobre a agressão, as agressões sofridas que o povo judeu tem sofrido ali em Israel desde o dia 7 de outubro. O porquê de tudo isso? Nós vamos, o antissemitismo, será que voltou ou nunca deixou de existir? Então já, você cristão, você judeu, você cristão católico, espírita, você que quer saber um pouco da história do povo judeu, do povo de Deus, já nós vamos bater um papo com o presidente do Centro Israelita, Flávio Hebron. Confira agora, hoje é quarta-feira, confira o quadro Elas por Elas com as doutoras Vanessa e também a doutora Gabriela Carvalho. Confira, já eu volto. Boa noite, inicia agora mais um Elas por Elas e hoje eu e a doutora Gabriela vamos falar um pouco sobre tipos de prisões. Eu sei que muitas das pessoas se perguntam por que a prisão de Cicrano aconteceu dessa forma, o porquê a prisão de Fulano aconteceu dessa outra forma. Então hoje a gente vai explicar de maneira minuciosa sobre cada tipo de prisão, cada espécie de prisão, trazer prazo, como se procede cada uma delas. Bom, gente, a Constituição da República estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito, ou seja, a partir do momento que se cometeu o ato vedado, as autoridades policiais podem agir e decretar a prisão em flagrante. Não só as autoridades, mas também qualquer do povo também tem a faculdade de agir e decretar a prisão em flagrante ou por ordem judicial fundamentada por alguém competente. A lei e a Constituição Federal, elas trazem condutas vedadas para que todos tomem conhecimento e não venham cometer nenhuma dessas condutas para não tomar nenhuma repressão estatal futuramente. Então, Vanessa, quais são essas prisões? Existem 3 espécies de prisões que a Gabriela vai falar, que são a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão em flagrante. E é isso, gente. Gabriela vai adentrar dentro de cada prisão, vai explicar como ocorre, como se procede cada um. Até mais. Olá, boa noite a todos. Satisfação enorme estar aqui para mais um quadro Elas por Elas. E hoje, complementando a fala da doutora Vanessa, vou explicar um pouco como é que funciona os 3 tipos de prisão que iremos tratar, que é a prisão temporária, a prisão em flagrante e a prisão preventiva.
A prisão em flagrante, ela pode ser decretada no momento da prática do ato criminoso ou logo após, logo em seguida, certo? Como Vanessa explicou, qualquer pessoa pode efetivar a prisão em flagrante. Então, a pessoa viu outra cometendo um delito, ela pode sim prender em flagrante. E aí, após a prisão, essa pessoa deve ser encaminhada para a autoridade policial para que sejam tomados todos os procedimentos cabíveis. A prisão temporária é uma espécie de prisão provisória que existe com a finalidade de garantir a investigação de um crime, e ela tem um prazo determinado na lei. A prisão preventiva é a mais comum e consiste na privação da liberdade de uma pessoa até o julgamento do seu processo criminal. Então, pessoal, esse foi um breve resumo sobre prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Espero que vocês tenham gostado. Na dúvida, procurem sempre um advogado de sua confiança, porque ele vai analisar seu caso e vai lhe orientar da melhor forma. Esse foi mais um quadro Elas por Elas. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima semana com mais conteúdos jurídicos informativos. Olha, aí vocês assistiram o quadro Elas por Elas com a doutora Vanessa e a doutora Gabriela Carvalho. E antes de irmos para o nosso intervalo, vamos falar agora do PH3, que é um centro educacional que completa 32 anos e oferece um ensino humanizado com excelentes resultados acadêmicos e sociais. Nossa proposta pedagógica proporciona formação humana, pois atende os alunos na sua totalidade, na dimensão física, cognitiva, emocional e espiritual. Uma metodologia 100% digital do sexto ao ensino médio. Oferecemos educação infantil, fundamental e médio, além de curso preparatório para o IF, única escola de Parnamirim 100% digital. Venha fazer uma visita, matrículas abertas. Entre em contato ainda hoje, 3272-3550. PH3, a melhor escola privada de Parnamirim. Sem delongas, eu vou correndo um pequeno intervalo na sequência, um bate-papo com o presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, Flávio Hebron. 2 minutos, não sai daí. Com mais de 25 anos no mercado, Martelinho de Ouro Prime é referência em várias capitais do Nordeste. Somos reconhecidos em serviços de recuperação de para-choque, pinturas automotivas com garantia de 1 ano, desamassamentos sem pintura, revitalização e muito mais. Possuímos profissionais altamente qualificados, uma estrutura moderna com laboratórios de tintas próprias, cabine de pintura, ferramentas e produtos de última geração. Ficamos localizados na Avenida Dão Silveira, 4420 BR-101. Próximo ao Sames Clube. Informações 84-98185-5258. Martelinho de Ouro Prime. E você sai daqui de carro novo. Com o melhor da noite, como eu falei, já está aqui comigo o presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, Flávio Hebron. Flávio, shalom, é a saudação do povo judeu, shalom. É verdade. Gratidão, Shalom, querido, por estar aqui novamente. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? E uma boa noite a todo o seu público, esse público carinhoso que nos assiste. Perfeito. Flávio, todos nós estamos vendo, estamos sabendo aí, toda a população mundial, do que está ocorrendo ali, das atrocidades que fizeram com o povo judeu, aquela invasão ali no dia 7 de outubro, e o que a mídia, a grande mídia, infelizmente, fica em cima do muro,
e fala, e muitos manifestantes que a gente vê na rua também, fala que aquela terra sempre pertenceu ao povo palestino. Por isso que eu quero que você volte bem antes e nos dê aqui uma aula de história e prove aqui para o nosso telespectador que aquela terra sempre pertenceu ao povo judeu. É verdade, Batalha. Você sabe que hoje Israel, apesar de ter um exército muito forte, nós geralmente perdemos as batalhas na propaganda e na mídia, né? Os árabes palestinos, eles têm toda uma central de divulgação de mentiras em nível planetário, né? E todos, não preciso eu aqui dizer que o livro mais sagrado e mais antigo da humanidade está ali, tem as provas de que aquelas terras sempre foram habitadas por judeus, né? Pelos antigos hebreus e depois pelos judeus. Nós não saímos e não entregamos a nossa terra a absolutamente ninguém de forma pacífica e tranquila. Nós somos expulsos depois de 3 guerras contra o Império Romano e fomos levados, escravizados para a Europa, né, onde vivemos quase 2000 anos como apátridas. Uma das acusações que nos fazem é o de colonialismo da nossa própria terra, e que nós somos estrangeiros e que nós somos europeus. Quando, na realidade, nenhum judeu, durante esses quase 1900 anos, obteve a cidadania dos países onde eles moravam. Isso é uma coisa recente, do século XIX para cá, né? Na época em que surge o movimento sionista, com Theodor Herzl, a gente pode exemplificar. Theodor Herzl era advogado formado no Império Austro-Húngaro, mas a lei não lhe permitia o exercício da advocacia, porque era judeu. E assim várias situações em todo o continente europeu, que levou ao surgimento do movimento de libertação do povo judaico, o movimento sionismo. E depois de 50 anos de criado o movimento sionista, a realidade se tornou a criação do Estado de Israel em 1948, com a Declaração de Independência. Aquela terra é a nossa terra ancestral. Os árabes que ali vivem, e vivem já de fato há bastante tempo, mas foram invasores. Eles não são originários daquela região. Não são originários de Israel, não são originários da Judéia. E esse nome Palestina não é um nome árabe, é um nome latino, é um nome romano, que foi colocado após a expulsão dos judeus, quando renomearam a Judéia como Palestina. Então, os árabes são originários da Arábia, e na expansão do Império Árabe, que dominou toda a região do Oriente Médio, partes da Ásia Menor, o norte da África, conquistaram a região que tinha sido anteriormente a pátria dos judeus. Ô Flávio, por que esse antissemitismo, principalmente dos países ali do Oriente Médio? Por que a raiva desse povo, do povo, o ódio, não é nem raiva, é o ódio. Eles não querem, eles querem destruir realmente o povo judeu. Exato. Por que se dá essa raiva toda, Flávio? Olha, o antissemitismo é uma forma de racismo, né? E racismo é uma doença humana, que não se limita apenas à etnia branca, mas a etnia negra também tem problemas com racismo, os amarelos têm problemas com racismo, os semitas têm problemas com racismo. Então, é uma doença que atinge a toda a espécie humana. Quando a gente fala, você pode achar estranho eu estar dizendo que os negros também são racistas. Obviamente que não pode ser generalizado.
Mas se a gente olha na África o que aconteceu há poucos anos atrás, o genocídio entre Tutsis e Hutus, que aconteceu em Uganda e Burundi, aquilo é racismo, não é? Entre seres humanos da etnia negra. Na Europa nós tivemos entre brancos o Holocausto contra os judeus. Em 1915 o Holocausto, o genocídio armênio praticado pelos turcos, quer dizer, de brancos contra brancos. Então o antissemitismo é uma dessas formas dessa doença que atinge o planeta todo, né? A gente tem também, por exemplo, em situações de antissemitismo, tanto da direita quanto da esquerda, né? Nós temos no antissemitismo praticado por grupos de extrema-direita o nazismo e o fascismo. E você tem, entre os grupos de esquerda, um antissemitismo que também existe, né? E que ele não quer saber se a pessoa... Porque os judeus são um povo plural. Nós somos em Israel uma democracia, e aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do planeta onde tenham comunidades judaicas, você vai encontrar judeus de direita, de centro-direita, de centro-esquerda e de esquerda. E a esquerda também é antissemita, né? Extremamente antissemita. E o antissemitismo também está no mundo árabe, né? Os judeus que viviam até 1948 e foram expulsos desses países árabes sem direito à indenização de suas propriedades e nada, essa parcela da população em Israel tem muita raiva dos árabes, porque sentiram na pele durante centenas e centenas de anos todo o antissemitismo que os líderes árabes e a manipulação sobre a população árabe exerciam contra essas populações judaicas que viviam na Arábia, viviam no Iêmen, no Iraque, no Egito. No Egito tinham 80 mil judeus, era uma comunidade judaica milenar, e foi expulsa por Nasser depois da independência de Israel, sem qualquer direito à indenização. Ô Flávio, e fala-se muito, a grande mídia, que o judeu fica oprimindo os palestinos na faixa de Gaza. Mas nós temos conhecimento que os palestinos consomem a água descenalizada de Israel, a energia de Israel, e muitos palestinos também trabalham em Israel e voltam para suas casas à noite. Quer dizer, isso a gente vê que existe uma falsa publicidade em relação a isso. É verdade. O que acontece desde 2005, Israel saiu unilateralmente, retirou todas as colônias, todos os kibbutzim, moshavim e as bases militares que haviam em Gaza. E foi entregue esse território livre e espontaneamente para a autoridade palestina. Em 2007, as eleições parlamentares palestinas, a última que aconteceu, o Hamas ganhou em Gaza. E ao ganhar a eleição em Gaza, eles trucidaram com a oposição do Fatah. Prenderam, torturaram e mataram palestinos que se opunham ao Hamas. E desde então, Gaza é controlada por esse grupo terrorista, onde exerce uma verdadeira ditadura, né? Oprimem mulheres, perseguem opositores, matam a sangue frio homossexuais. Há casos de jogarem seres humanos vivos do alto dos prédios, 7, 10 andares. Inclusive, eu não sei nem porque quem é da comunidade LGBT aqui no Brasil defende o Hamas, porque o único país do Oriente Médio que existe a parada gay, né, em Israel, que é um país realmente democrático. Israel, e se um gay chegar ali na Palestina, se o Hamas souber que ele é homossexual, eles matam enforcado, tanto homem quanto mulher. Mulheres.
Israel é o país que recebe esses exilados palestinos, que são perseguidos pela sua orientação sexual. Então é muito estranho você ver grupos organizados de homossexuais em apoio à Palestina. Eu vi esses dias uma tiradazinha muito engraçada. Um grupo gay de apoio à Palestina e embaixo um grupo de galinhas apoiando o KFC. Né? Como é que pode um grupo de homossexuais apoiar um grupo fascista que persegue homossexuais? Que persegue eles. Né? É como se as galinhas que vão ser mortas para virar comida do KFC apoiassem o KFC. Isso é uma das distorções da esquerda brasileira e da esquerda mundial. Né? Eles que se dizem progressistas apoiam um grupo fascista, islâmico, que não quer a formação, a criação de um Estado palestino. O Hamas é contra a criação de um Estado palestino. Já o Israel é a favor. Israel, você teve, ao longo desses 80 anos, vários governos que lutaram e caminharam no sentido de fazer a paz com os palestinos. Né? Nós tivemos, obviamente, que esse último governo de extrema-direita, liderado por Benjamin Netanyahu, ele se opõe à criação dos dois estados. Isso é um fato. Como ficará a partir de hoje a questão da Palestina? Essa guerra, infelizmente, não vai terminar agora. Vai se estender, até o próprio Benjamin já falou sobre isso. O senhor acha que o Israel vai aproveitar e expandir mais seu território, como fez na Guerra dos 6 Dias, há muitos anos atrás? Não, isso não vai acontecer. A experiência tem um detalhe que em 1967, quando Israel ganha a Guerra dos 6 Dias, Israel foi invadido pela Jordânia, pelo Egito e pela Síria. E ao vencer a guerra nos 6 dias, Israel propôs aos Estados Árabes a devolução de todos os territórios ocupados, conquistados na Guerra de 67, em troca da paz. Eles recusaram. A Liga das Nações Árabes, reunida em Khartoum, negou a existência de Israel, negou de si um outro não para um acordo de paz e qualquer situação de aceitação de Israel e dos judeus dentro do Oriente Médio. Se nós formos analisar desde 1937, com a Comissão Peel do Império Britânico, quando definiu que a solução seria a divisão da Palestina, do que havia sobrado da Palestina, porque a Jordânia também era parte da Palestina e foi dividida e entregue à família do rei Hussein para resolver um problema da Arábia Saudita. Em 1937, os ingleses disseram que deveria ser partilhado a Palestina numa parte judaica e numa parte árabe. Os judeus aceitaram, os árabes recusaram. Em 1947, a ONU faz nova partilha, os árabes novamente recusam a partilha. De 1948, quando houve o armistício, depois da Guerra de Independência de 48 a 49, o território que hoje é o território que se supõe que vai ser o Estado palestino, ficou a Cisjordânia com a Jordânia e faixa de Gaza com o Egito. Tiveram 18 anos e em momento algum construíram um Estado palestino. Por quê? Porque o objetivo não é a construção do Estado palestino, mas sim a destruição de Israel, para depois da destruição de Israel, então construírem na Palestina, no que era a antiga Palestina, do rio ao mar, o Estado palestino. Isso não vai acontecer nunca. A realidade hoje é que Israel está ali, é um Estado perene, legítimo, né, e que não vai deixar de existir. Militarmente isso está comprovado. Então o que o Hamas quer na realidade é a destruição do Estado de Israel, mas não é para construir um Estado palestino não, é para construir um Estado islâmico, tal qual é o Irã, né?
Então eles não estão pensando no Estado palestino, democrático, com respeito aos palestinos seculares, o direito das mulheres, de forma alguma. É um Estado fascista, não é? Eu não diria nazista, mas eles se utilizam de técnicas e práticas nazistas. A gente viu o último dia 7 de outubro, mas principalmente a grande vítima do Hamas é a própria população civil palestina, que sofre, que é refém, que é escudo militar para que Israel, na realidade, eles não. Quando a gente pensa assim, em escudo humano, é no sentido de forçar Israel a não bombardear esses locais onde estão escondidos. Eles são covardes. É pior do que isso, porque na realidade o que eles querem é que Israel bombardeie e mate civis palestinos. Por quê? Porque eles ganham a guerra da publicidade com a existência de maior quantidade de cadáveres palestinos da população civil. Então é um grupo que não está interessado na preservação da vida dos palestinos civis, mas ao contrário, querem que morram e que morram em quantidade muito grande para que o mundo então se levante, não contra o Hamas, mas contra o Israel e suas forças de defesa. Essa é a grande questão que o mundo não quer ver. Né? O grande culpado pelas mortes dos civis palestinos é o Hamas. O Hamas se utiliza dos hospitais para instalar suas bases nos subterrâneos, para a instalação de mísseis, para atacar a população civil de Israel. E o mundo não grita, o mundo não reclama quando morrem civis em Israel. Perfeito. Flávio, o senhor nos deu aqui uma aula falando um pouco da história. Enfim, estamos chegando ao final do nosso programa, não poderia deixar de fazer essa pergunta que é de praxe. E o terceiro templo? Vai sair ou não vai sair o terceiro templo de Jerusalém? Eu acredito que não, Batalha, porque... Pelo menos a curto prazo, né? Você construir um templo, novamente um templo judaico, num local onde tem duas mesquitas que são consideradas pelos islamitas o terceiro local mais sagrado do Islã, é declarar uma guerra ao Islã. Terceira Guerra Mundial. E Israel e nenhum judeu tem esse objetivo em mente. O Estado de Israel não tem isso em mente. Obviamente que em Israel tem setores da extrema-direita religiosa, ultranacionalista, que cultivam esse sonho de voltar a construir onde havia sido o templo de Salomão, o terceiro templo. Mas eu acho isso completamente inviável e nós não temos como abrir uma guerra religiosa, uma nova cruzada no planeta. Nós somos 16 milhões de habitantes no planeta. Eles são 1 bilhão e 400 milhões. Verdade. Flávio Hebron, eu quero de coração agradecer sua participação no nosso programa O Melhor da Noite, dizer que o Melhor da Noite está aberto para o Centro Israelita, para uma palestra, mais alguma informação. Nós estamos abertos e agradecemos de coração a sua participação. Eu agradeço e gostaria, se você me permitisse, fazer uma pequena divulgação. Nós estamos tentando fazer no próximo dia 7, terça-feira, às 19 horas, na Praça Cívica, um grande evento pela paz no Oriente Médio, uma paz que acolha israelenses e palestinos, porque as populações civis desses dois povos é que sofrem, não é? Sofrem pelas más decisões dos seus líderes. Perfeito. Dia 7, Praça Cívica, 19 horas. 19 horas. Perfeito, estaremos presentes. Que o nosso Deus de Israel abençoe e proteja a sua vida sempre. Está escrito: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Shalom a todos e até amanhã, querendo o eterno de Israel.